Show! Bacana, maneiro. Então, a lei orgânica municipal, a legislação municipal, vamos falar o português claro, beleza? Se divide principalmente em duas leis. O Estatuto do Servidor Público, que como nós vimos aí, é aquele tarugão com, 100 páginas, e a Lei Orgânica Municipal, que é um tarugão maior ainda porque tem mais de 200 páginas, dependendo da sua impressão aí, da sua formatação, que você conseguiu lá, dá mais de 200. Anderson, quantas questões caem em prova disso? Bom, são 5. Normalmente, de 3 a 4 de estatuto, então o maior peso é o Estatuto do Servidor Público. Legal? Que a gente vai falar no final da aula de hoje, a segunda parte dele, tá? E duas provavelmente, se eu chutaria 2, beleza? De lei orgânica municipal, tá? Tranquilo? Claro, né? Como tudo está na bibliografia do concurso, então tudo está, vamos dizer assim, com a probabilidade de cair, né? Agora, tem coisas que a probabilidade é maior, outras que a probabilidade é menor, perfeito? E obviamente a gente vai trabalhar em cima do que dá certo. Boa noite, Márcio, seja bem-vindo, tá? Falei com a galera aí, falar com você. A turma recebeu mais um presente hoje, tá? Eu vou liberar nos grupos lá, o pessoal fica atento, que eu vou liberar entre hoje e amanhã, tá? A liberação dos vídeos e do material da turma extensiva de São Gonçalo, para dar mais um plus aí para a galera de estudo aí nessa reta final, tá bom? O pessoal que entrou depois, de repente, não se atentou a isso. Bom, enfim, aí é só acompanhar lá as informações que estão no grupo do WhatsApp. Legal? Pois bem, vamos lá. Então, até mesmo para complementar qualquer falha de edição que tenha qualquer vídeo nosso, né, por conta do tempo, então já também dá esse plus aí para a galera. Pois bem, bom, a Lei Orgânica Municipal, que é o tema que a gente vai abrir a aula de hoje, como estudar a Lei Orgânica. As aulas que eu vejo de Lei Orgânica da maior parte dos professores, são aulas que o cara pega a Lei Orgânica, que é esse tarugão que está aqui, ó. Esse aqui é o estatuto, né? Molhado de café com leite, que foi o acidente que aconteceu, né? E esse aqui, que eu tive que grampear em 3 partes, devido ao tamanho, colou um pouco por causa do café, né, que caiu, por isso que a gente atrasou um pouco o link hoje, por causa desse pequeno acidente, é a Lei Orgânica Municipal, que obviamente eu baixo, imprimo e leio pela responsabilidade que eu tenho de dar aula, né? Mas que você não vai, assim, ter tempo para ler toda, até porque eu já te orientei que cai de 2 questões mais ou menos, né? No máximo 2 de lei orgânica e o restante de estatuto. Bom, o fato é que a lei orgânica, o que é uma lei orgânica? Porque eu vejo assim a galera muitas vezes, pega a lei orgânica, vai lendo, vai sublinhando as aulas, enfim, é uma coisa decoreba chata, ninguém entende nada, enfim, e não é assim, cara. Se você compreender a lei orgânica, você consegue matar as questões sem necessariamente você ficar ali se matando, tentando decorar aquilo ali e querendo ali, enfim, até se matar de depressão por não conseguir decorar essas informações que humanamente, sendo decorando, é impossível. Então, na contramão de todo mundo, na contramão dos cursos que estão aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos compreender a lei orgânica, beleza? Tá? Vamos no contrapé deles. Claro, tem a parte decoreba. O que tiver que decorar, não tem jeito, tem que decorar mesmo, né? E no mais, vamos compreender. Primeiro, meus amigos, o que é uma lei orgânica? Lei orgânica nada mais é do que a norma fundamental e suprema municipal. Norma fundamental e suprema do município. Ou seja,
É uma Constituição. Sim. A Constituição Federal de 88, Constituição do Brasil, né? O que é? É uma norma fundamental e suprema da nação. Ok? Então, Brasil, nação brasileira, correto? O que é fundamental e supremo? A Constituição Federal. O que significa isso? Fundamental e supremo. Fundamental por quê? Porque todas as leis devem ser criadas, todas as leis no Brasil, OBS, São Gonçalo, por incrível que pareça, faz parte do Brasil, porque muitas vezes eu acho que a gente aqui tem hábito próprio, né? Quer dizer, tem uma coisa própria que a gente meio que se difere do resto do Brasil, né? Mas, então, a Constituição Federal prevalece aqui, obviamente, beleza? Fundamental por quê? Porque todas as leis, né, elas dão um fundamento, elas dão a base, tá? A base para a construção de qualquer lei. Então, a Constituição Federal, ela vai dar a base para a Constituição, a base legal, né? A base para a criação das leis no Brasil. Então, sou um vereador de São Gonçalo, obviamente eu tenho que tomar como base, primeiramente, o quê? A Constituição Federal. Beleza. Tá? E Suprema. Por que Suprema? Porque nada está acima da Constituição. Portanto, beleza? Eu não posso criar nada que fira a Constituição. Porque se eu crio alguma coisa que não está de acordo com a Constituição, o próprio nome já diz, é um ato inconstitucional. Então, uma lei, um decreto, é uma determinação, que não vai ser aprovada. Beleza? Tranquilo? Enfim, porque fere os princípios legais, né? Ou seja, então a Constituição Federal nada mais é do que a norma fundamental e suprema, ou seja, nada está acima e é ela que vai dar a base para a lei. Por que eu estou falando da Constituição Federal? Porque a lei orgânica é exatamente isso para o município. Então, se você pensa que a lei orgânica é apenas uma lei, não, ela é uma lei, porque obviamente ela na verdade ela é um apanhado de leis, de normas, vamos dizer assim, em que a partir dela pode ser criada as leis pro município. É isso que é a lei orgânica. Então, gente, isso remete inclusive a uma preocupação que nós temos, tá? A aula de hoje é uma aula que a gente vai falar um pouquinho de política. Não vou entrar nesse negócio de debate de Facebook, Bolsonaro, Lula, que eu não quero perder tempo com isso não, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho de política porque a lei orgânica é um ato político, tá? Então a gente tem que entender um pouco disso aí. Legal? Tranquilo? Pois bem, então, meus amigos, o que eu estou querendo dizer? Poxa, caramba, muitas vezes a gente elege aí vereadores, cara, analfabeto, semi-analfabeto, deputados, né? Enfim, o cara não sabe ler nem escrever, complicado. O cara não tem um conhecimento, um estudo, uma formação também, complicado. Por que complicado? Porque não estou dizendo que a pessoa com formação é o certo, é honesto, não é isso não. Agora eu digo que é complicado por quê? Porque o mínimo para o indivíduo ter um cargo desse é ele ter um entendimento sobre a legislação que ele vai atuar. Porque, por exemplo, para um vereador, uma das atribuições do vereador que a gente vai ver é o quê? Legislar. O que é isso? Criar leis, correto? Tem gente com o microfone aberto, tá, gente? Preste atenção aí, vê se você está com o microfone aberto, que está dando interferência. Obrigado. Show. Então, o que acontece? Consequentemente, uma das situações, uma das atribuições do vereador é legislar. Então, obviamente, para criar leis, é necessário você ter o quê? Justamente aquele fator, né? O entendimento daquela Constituição, que é a lei orgânica, que cria o quê? A base legal, porque é o fundamento, a norma fundamental, e justamente o limite da lei.
Por quê? Porque nada pode estar acima dela. Então, se o indivíduo não conhece a lei orgânica, não tem por que estar lá, né? Sei lá, se o Brasil fosse um país sério, talvez, para o cara poder se candidatar, deveria fazer um concurso. Eu também estou defendendo o lado do concurso, né? Talvez poderia fazer um concurso público em que cairia questões, né, já que são cobradas da gente concurso, né? Questões sobre lei orgânica, sobre o que ele vai atuar lá. É o mínimo. Não precisa nem ser classificatório, apenas eliminatório, né? Ele tem um gradiente mínimo de compreensão para ele não chegar lá e ficar lá, entendeu? O máximo que ele vai fazer é botar nome de rua, que infelizmente é o que acontece com muitos dos vereadores, não só de São Gonçalo, tá? Mas do Rio de Janeiro, se bobear, de muitos municípios aí do Brasil. Beleza? Então, meus amigos, a lei orgânica é isso que eu estou falando. É uma norma fundamental e suprema do município, tá? E o que acontece? O município de São Gonçalo, isso funciona por quê? Aí vem, né? O município de São Gonçalo constitui uma pessoa jurídica, né, com autonomia política, administrativa, financeira, fazendo parte da República Federativa do Brasil. Claro, gente, o que faz você ter a lei orgânica é exatamente a relação do federalismo. O que vem a ser o federalismo? Federalismo significa o seguinte, que cada ente federado, o que é um ente federado? Estado, municípios, são entes da federação. Brasil, Estado-nação, correto? Tem a autonomia. Autonomia o quê? Administrativa, política, financeira, perfeito? Tranquilo? Isso é o que justifica, entre outras coisas, leis que ocorrem, que existem em um determinado município, que não existem em outros municípios. Por exemplo, no ano passado e esse ano, ocorreu um debate muito grande, né, sobre a questão do armamento da Guarda Municipal. Então, alguns municípios, a Guarda Municipal, ela tem um porte de arma. Outros municípios, o pessoal fez lá um plebiscito ou um referendo, vamos entender a diferença de um para outro, a lei orgânica está dizendo isso, né? Em que o pessoal votou, a população votou, e consequentemente entendeu que não havia necessidade de armar a Guarda Municipal. Ok. Beleza, aquele determinado município. Isso é o quê? São leis municipais. Tem autonomia. Tá? Existe uma autonomia. Da mesma forma que existe uma autonomia para o Estado. Né? Você vê sobre a questão de vistoria de automóveis. Tem estados em que exige a vistoria, no caso Rio de Janeiro. Tem estados, né? Tocantins, por exemplo, é um desses estados, né? Que não exige a vistoria veicular. Então, se você pagar lá também teu IPVA, ok, tu tá em dia, tá kit, entendeu? Se você andar com pneu careca, sem step, qualquer coisa do tipo, aí é problema da fiscalização, não é problema da vistoria, porque lá não tem. Isso é o quê? Entre outras coisas, autonomia que os estados têm. O que significa essa situação de autonomia? Significa o federalismo. Por quê? Porque o Brasil é uma república presidencialista, nós temos a figura do presidente, beleza? E o quê? Justamente baseada no federalismo, que são a autonomia para os estados. Não é da época de muitos aqui, mas é da minha época e da época de alguns. O Brasil já teve territórios federais. Por exemplo, Roraima, Amapá, eram territórios federais. As primeiras aulas de geografia do Brasil no colégio, a gente estudou isso, né? Qual era a diferença
Porque hoje é um Estado, o que é um Estado, o que é um território federal? Um Estado porque tem autonomia. E território federal não tem autonomia. O próprio nome já diz. Ali significa dizer que é controlado pelo governo federal. O próprio nome já diz. Beleza? Agora, sendo Estado, goza de autonomia. E essa autonomia, como Mamonas Assassinas diz, é uma faca de 2 legumes. Por que uma faca de 2 legumes? Bom, tu tem autonomia porque você, entre aspas, com base na Constituição Federal, você cria a tua legislação, né, do Estado, você cria a sua legislação municipal, como o caso da lei orgânica, e, obviamente, você cria as suas leis a partir dali. Beleza. Só que também é uma autonomia o quê? Financeira. É o famoso, meu amigo, ó, toma que o filho é teu, se vira. Legal? Então, ó, o município está endividado? Beleza. Vai pedir dinheiro emprestado? Vai pedir dinheiro emprestado. Dívida pública. Entendeu? Dívida com instituições privadas. Você pode pegar dinheiro com banco, com instituições privadas. Pode pegar dinheiro com a União, dever à União, que é normalmente o que os municípios e estados fazem, né? Enfim. Mas o que significa isso? Uma autonomia financeira. A gente tem que entender que o Brasil não é assim. O papai é o presidente. Né? Não é assim. Não é assim. Estou falando que não é assim. A gente muitas vezes tem a ideia de que o presidente é o pai. Né? E governadores e estados são os filhos. Então, coitado, o filho está lá lascado, vai pegar dinheiro com o pai. Não é assim. Por quê? Porque os municípios, estados e municípios, né? A gente está focando em município, ok? Eles têm autonomia financeira. Então, meu irmão, tu é meu filho, mas é meu filho emancipado. Como assim meu filho emancipado? Ó, eu não vou te dar dinheiro, não. Ô BS, eu não tenho filho, não, mas quando eu tiver filho vai ser assim. Até porque eu tenho ascendência portuguesa, né? Eu descendo de pessoal de Portugal. O pessoal de Portugal é meio pão duro para algumas coisas. Ó, meu irmão, quer dinheiro? Tá aqui, ó, emprestado. Enfim, é assim que funciona o município. Então seria uma relação, vamos dizer assim, como eu estou colocando aqui para vocês, beleza? Diferente dessa situação que nós normalmente entendemos a primeira vez que a gente pega a lei para estudar, beleza? Tranquilo? Ficou claro, gente? Maneiro? Característica que você tem em relação a isso, né? A isso. Bom, meus amigos, temos os chamados poderes municipais. Bom, poder executivo, poder legislativo. O município são 2 poderes, executivo e o legislativo. Diferente, né, do governo federal, né? São 3 poderes, porque tem um judiciário, o município não tem esse poder. É só o legislativo e o executivo, beleza? E o executivo, tem gente que querendo me ligar, não tem como atender agora. Bom, beleza? Vamos lá, voltando aqui. Então, o que acontece? Poder executivo é o poder de quem? É baseado em quem? No prefeito e vice. Ok? Beleza? Prefeito e vice-prefeito. E o poder legislativo são os vereadores. Então, o poder exatamente legislativo são os vereadores. Legal? E qual é o poder que manda em São Gonçalo?
legislativo ou executivo? Existe um poder que manda mais? Fala para mim. Existe? Existe, Sara? Existe? Falar com você, ó. Negativo. Meus amigos, olha só. Deixa eu falar com vocês aqui. Essa semana eu participei num colégio que estava tendo reunião, né? Conselho de classe, essas porcaria aí que acontece. Aí, o que acontece lá? Não sei de onde que veio um assunto lá falando de estatuto, lei orgânica e tal. E, enfim, remeteu mais ou menos para uma ideia da seguinte forma, que eu quero falar para vocês. Uma coisa é a prática, uma coisa é o que você vê no dia a dia. A outra coisa é a teoria. Então, meus amigos, prestem bem atenção. A prova de vocês é teórica. Portanto, você tem que responder de acordo com o que está na lei, na teoria. E o que a teoria diz? A teoria diz que São Gonçalo, né, assim como qualquer outro município do Brasil, nós temos dois poderes, ok? O executivo e o legislativo. E, no caso, os poderes são independentes e harmônicos entre si. O que significa isso? Independentes e harmônicos. Exatamente o quê? Exatamente o fato de cada poder ter sua autonomia. Então, a partir do momento que você tem independente e harmônico, obviamente, um poder independente significa dizer que um poder não manda no outro. Um poder independe do outro poder. Beleza? Tranquilo? Aconteceu aqui. Peraí que fugiu aqui de novo. Nossa, será que é o café? Todos estão me vendo? Bem, né? Que bom. Então, é independente. Por quê? Porque os poderes, um não manda no outro. Não tem essa situação. Mas, para mim, a minha ideia em relação a tudo isso é o seguinte: como o Brasil é um país, eu também sou professor de história, né? Então, de repente, tem a ver com isso. O que acontece? Como o Brasil é um país que vem de colonização, ele vem exatamente dessa relação metrópole-colônia. Então, sempre na história do Brasil, nós tivemos aquela relação de um manda e o outro obedece. Para tudo é assim, né? Desde uma situação urbana que você anda na rua, tem aquele cara que você teoricamente considera como autoridade, no sentido de ditar, de ter o poder, beleza? Tranquilo? Enfim, não é assim que funciona, tá? O que acontece? Quando você fala que os poderes são, e é o que está na lei orgânica, independentes, significa dizer que um não manda no outro. E isso é uma cópia da Constituição Federal, né? O que acontece com a Constituição Federal no Brasil? Os três poderes são independentes. Então, o executivo não manda no legislativo, o legislativo não manda no judiciário e vice-versa, tá? Um não manda no outro, eles são independentes. E, ironicamente, harmônicos entre si. Mesmo a gente está tendo esse episódio que a gente está vendo aí na política, de um falando que vai explodir o Congresso, o outro falando que vai tacar fogo no Supremo Tribunal Federal, o outro lá mandando prender sei lá quem, né? Enfim, situações que na teoria são harmônicos. Então, gente, tá lá, vereador, prefeito, são independentes e são harmônicos. Tudo bem que muitas vezes o pessoal fala assim, ó, Vossa Excelência é um ladrão. Bacana, né? O pronome de tratamento, né? Vossa Excelência é um ladrão, ou seja, xinga o cara, mas mantém um decoro, não é? É um fato que você tem na nossa realidade. Mas, de uma forma geral, o que a gente tem que entender que está na lei é o quê? Que são independentes. Por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque uma das coisas que cai em prova, um assunto fundamental da lei orgânica, que é esse que a gente vai falar, são as atribuições. A atribuição do prefeito.
Porra, o que o prefeito faz? O que é o prefeito? O que é a figura do prefeito? Né? Vereador. Porra, o que é o vereador, cara? O que o vereador faz? Qual é a função dele? Pra gente não cair nessa situação de, tipo o cara do posto lá falando comigo. Parei no posto, não. O presidente não tem poder de fazer nada. Não é bem assim. Mas também não tem o poder de fazer tudo. Por quê? Porque, na verdade, gente, o Brasil não é uma monarquia, é uma república. E o que acontece dentro de uma república? Característica fundamental dela é a divisão de poderes. A Revolução Francesa explica isso. Beleza? Tranquilo? Então nós temos a divisão de poderes. Então, obviamente, temos o quê? Atribuições. Então, um vereador não manda no prefeito, assim como o prefeito não manda no vereador. São funções diferentes. É o poder executivo e o legislativo. Fala comigo! Tá? Primeira coisa, quando eu falo para vocês que o poder executivo é o prefeito e vice, eu estou chamando a atenção para um detalhe, tá, gente? Vice conta, ok? Por quê? Você há de concordar comigo que, em especial o governo do Rio de Janeiro, né? Vice conta pra caramba, porque se você for vice-governador, provavelmente você vai se tornar governador, porque os governadores estão tudo presos, sofrem impeachment, não termina o mandato, né? Eu sinceramente foge à minha cabeça qual foi o último que terminou o mandato, agora de cabeça, porque a maior parte sofre impeachment, ou seja, ou é afastado do cargo, e obviamente por algum motivo, ou ficar doente, enfim, ou morre, também tem isso, né? Mas normalmente aqui do estado do Rio de Janeiro é questão de roubo mesmo. Então é questão mesmo de impeachment, afastamento. Então acaba o vice assumindo. Então, primeira característica, tá? Então, qual é a atribuição do poder executivo? O poder executivo, o prefeito, a atribuição do prefeito é o quê? Gestão. Gestão. Então a administração do município, gestão significa o quê? Administração. Ok? Beleza, gente? Ficou claro? Então, a administração do município é a atribuição ligada a quem? Ligada a um prefeito. Tá? Beleza? Característica que você tem. Beleza, gente? Tranquilo? Estou aqui enumerando aquela listagem aqui para não perder nada. O vereador está aqui. Quero já vir falar de prefeito aqui para não perder nada. Show? Dúvidas? Então, o que eu estou falando? Tudo que for associado à administração é atribuição do prefeito. A gestão. Ok? Então, decretos, nomeações. Quem nomeia? Prefeito. Então, por exemplo, nós vimos no Estatuto do Servidor Público que a sua diretora é o quê? É uma função comissionada, correto? Provavelmente, vamos dizer assim, ela é concursada, ela tem a matrícula como professora, provavelmente, professora de alguma coisa, beleza? No entanto, ela é o quê? Ela tem a função, achei aqui, ela tem a função gratificada como diretora, ok? Beleza? Quem nomeou ela? Prefeito. Quem exonera? Prefeito. Ok? Legal? Nesse ponto a gente pode entender a relação de patrão. Patrão contrata, patrão demite.
Entre aspas, tá, gente? Só para a gente ter uma compreensão. Legal, gente? Maneiro? Ficou claro? Então, imagina se São Gonçalo fosse uma grande empresa. Né? Os problemas que a empresa enfrenta, como empresa enfrenta, ok? Que o CEO da empresa, tá? Que é o diretor, o presidente da empresa, né? O CEO, né? Ele fala o seguinte, as atribuições dele, né? Como presidente da empresa, são as atribuições, obviamente, do prefeito. Então, tudo que for, tá? Ligado à gestão, à administração, são atribuições, coloca aí, ó, do prefeito. E estamos falando exatamente do poder executivo, que é formado pelo prefeito e pelo vice. Não esquece do vice, tá, gente? Não esquece do vice. Eu sei que o brasileiro tem trauma com vice. Eu sou vascaíno, né? Imagina como eu tenho trauma, né? O pessoal até me sacaneia quanto a isso. Mas o fato é que, apesar que quem tem mais vice é o Flamengo, né? Não sei se vocês sabem. O segundo mais é o Vasco. Até aí o Vasco nesse caso é vice. Mas eu pesquisei para saber. O time que tem mais vice no Brasil é o Flamengo. O segundo é o Vasco. Né? Então é vice do vice, no caso, até aí. Mas o fato é que, consequentemente, tá? Vice conta. O vice conta. A gente está tendo exemplos aí. Quem é o atual governador do estado do Rio de Janeiro? Né? É um vice-governador. Então, são características que você tem exatamente ligado a isso. Beleza? Tudo que for ligado à gestão, à administração. Então, ó, nomeação, exoneração, os rumos ligados ao que vai ser feito. O poder executivo, no caso, município, São Gonçalo, prefeito, estado, governador. Aí tá. Ah, o presidente não tem poder de fazer nada. Porra, tem. Ele é o quê? Ele é um administrador. Se ele não faz é porque ele é um péssimo administrador. Pô, vamos falar o português claro. Não estou querendo entrar nesse mérito, não. Se você vê que ele faz, então ele é excelente administrador. Por quê? Porque o cargo de executivo é um cargo ligado ao quê? A relação de administração, ou seja, gestão. É isso. Beleza? Por que ele nomeia? Por que ele exonera? Porque isso aí é gestão de pessoal. Por que ele compra?